Olá pessoal, tudo bem? Como vocês vão? Estamos de volta aí com mais uma aula de macroeconomia, teoria do crescimento econômico. Nessa aula a gente vai falar de tópicos adicionais do crescimento econômico. Tá? A gente já cobriu, né, o grosso de boa parte da teoria do crescimento. O modelo neoclássico de crescimento ou modelo de solo é a abordagem, né, padrão para a maioria dos estudos aplicados, teóricos, correto? Então, aqueles resultados que nós já vimos, eles são bastante consolidados na literatura. A gente vai passar agora por resultados adicionais, né, questões adicionais que surgem na teoria do crescimento. E, em seguida, na próxima aula, a gente trata de um modelo de crescimento endógeno, que é o modelo AK. Tá? Então, vão ser 4 pontos hoje, pessoal. Vamos falar da regra de ouro, da poupança, o tópico A, aí no nosso texto. Vamos falar da interpretação do alfa estimada das contas nacionais, tá? Dos alfas, né? Ou dos parâmetros que medem as elasticidades dos parâmetros, das variáveis na função de produção. Né? No caso, a gente resumiu eles por alfa. Vamos falar um pouquinho da dinâmica de salários e juros no modelo de solo, que normalmente também cai em concursos. Tá? E um aspecto muito importante é o ponto D, né, da teoria, é a decomposição dos fatores de crescimento. A gente vai ver no final da aula como fazer isso e como interpretar os dados, os resultados que saem dessa decomposição. Basicamente, no último ponto, a gente está se perguntando, olha, do crescimento que a gente observou nos últimos anos, quais fatores mais explicaram ou mais contribuíram para ele, né? Empiricamente isso é muito importante e para a formulação também de políticas, correto? Então vamos tentar passar por todos esses tópicos na aula, eles são mais simples, né? A bibliografia a gente vai ficar, né, normalmente aqui com a teoria do crescimento econômico do Jones. Esse livro ele vai cobrir principalmente o ponto D, tá? O ponto D, e ele vai estar no item, tá? 2.4 deste livro, tá? No item capítulo 2, subseção 4, tá certo? O título aqui é de A Contabilidade do Crescimento, a Redução da Produtividade e a Nova Economia, tá? O ponto A está muito bem explicado no livro do Mencken, de macroeconomia, tá? Seria o segundo capítulo daqueles dois que tratam de crescimento econômico. Aqui no livro que eu tenho, né, vocês podem ter uma versão um pouquinho diferente, a regra de ouro está no capítulo 7, item 2. A regra de ouro do nível do capital, correto? Ok. Os itens B e C, eles não são muito comumente encontrados nos livros textos, tá? Mas a gente traz baseado, né, a nossa exposição é baseada em, né, nos artigos empíricos e na literatura mais especializada à disposição, correto? Então, para os alunos de macroeconomia aí do curso da Universidade Federal de Juiz de Fora em Valadares, a gente está cobrindo o tópico 6, né, que está aparecendo na tela para vocês aí, tá bom? Estamos aí no tópico 6 dos 10 que a gente planejou, né, nesse período de ensino remoto. Então vamos à aula. Voltar aqui ao nosso PDF. Ao fim da aula a gente vai apresentar alguns dados também, tá, pessoal, da economia. Eu gosto sempre de trazer dados para a gente analisar. Vamos então ao modelo da poupança na regra de ouro. Se desculpe aqui pelo errinho, tá? Qual é a motivação aqui dessa análise, né? A gente vê, pela expressão do capital por trabalhador efetivo do modelo de solo,
que o S aparece no numerador, né? Tanto do capital como do produto. Lembre-se lá das expressões desses níveis em estado estacionário. Então, basicamente, pessoal, capital e produto per capita, capital e produto por trabalhador efetivo, eles são estritamente crescentes do nível da poupança, né? Então, a questão é sempre interessante aumentar a taxa de poupança, né? Ou existe um nível ótimo de poupança, né? Um nível um nível alvo, né, para poupança. Isso é muito interessante saber, porque basicamente nós poupamos para consumir mais no futuro, né? A gente poupa para melhorar o nosso padrão de vida, né, em termos microeconômicos, né, do ponto de vista dos agentes. Então, uma taxa de poupança de 100%, apesar de produzir um maior capital e um maior produto per capita de longo prazo, ela produz consumo zero, né? Então, a gente tem duas situações. Vamos ver aqui embaixo. Ó. A gente tem a situação em que, se a taxa de poupança é zero, o que, é que nós temos? Imagina uma taxa de poupança zero, ou seja, a economia como um todo não poupa nada. Vamos supor que tem um estoque de capital inicial e a partir de agora a gente não vai fazer mais poupança nenhuma na economia brasileira, digamos. O que vai acontecer com o nosso estoque de capital? Ele vai depreciando, eventualmente depreciando até ficar completamente, se extinguir completamente. Quando você tem uma taxa de poupança de zero, você tem um maior consumo por trabalhador efetivo no curto prazo. Mas em longo prazo, seu consumo será zero. Correto? Se a gente tem uma taxa de poupança de 100%, nós não vamos ter consumo no curto prazo e nem no longo prazo, apesar de termos, né, o máximo de capital e produção possível. Mas qual é o objetivo disso? Né? Então nós temos duas situações em que o consumo por trabalhador efetivo no longo prazo é zero. Seja ela uma taxa de poupança zero, seja ela com a taxa de poupança de 100%. Então, intuitivamente, nós temos uma situação intermediária aqui, ó, que vai proporcionar um consumo máximo na sociedade. Essa taxa de poupança, aqui a gente tem um gráfico de consumo de longo prazo, consumo de longo prazo contra taxa de poupança. A ideia é o quê? Se a gente tem consumo de longo prazo igual a zero com taxa de poupança zero, consumo de longo prazo igual a zero com a taxa de poupança de 100%, intermediariamente a gente vai ter uma taxa de poupança que produz o consumo máximo. É essa taxa de poupança que a gente vai procurar agora. É essa taxa de poupança que a gente chama de poupança da regra de ouro. Ela vai estar associada com capital na regra de ouro. Às vezes a literatura traz essas duas nomenclaturas. A poupança da regra de ouro ou o estoque de capital da regra de ouro. Certo? Bom, como a gente encontra qual é essa taxa de poupança? Basicamente a gente vai voltar ao nosso modelo, né? E nós vamos fazer o quê? Imagina que a nossa economia ela é fechada, né? E sem governo, correto? Então todo produto por trabalhador efetivo é dividido em consumo ou investimento, né? Aqui as variáveis estão em termos minúsculos porque elas já estão padronizadas. Então, rearranjando a equação 1, nós chegamos à equação 2, que nos diz o quê? Que o consumo é o excedente, né, da renda para o investimento, ou seja, a diferença, né? Como a gente assume que o investimento no modelo de solo é uma fração constante da produção, essa é a propensão marginal ao consumir, a gente introduz esse termo aqui, né, em substituição à variável I anterior aqui, ao nível do investimento. Qual que é a ideia agora, pessoal? Agora está a questão que talvez seja mais difícil para o aluno compreender nessa primeira apresentação. A gente quer saber o consumo, a taxa de poupança que vai levar ao maior nível de consumo no estado estacionário. Tá? Então, a taxa de poupança de equilíbrio de estado estacionário. Para encontrar essa taxa de poupança, então, nós vamos substituir nessa expressão 2 aqui
a condição de estado estacionário da economia, que é o quê? Igualar essa fração aqui, né, a essa de cá. Lembre-se que no estado estacionário, né, onde o capital por trabalhador efetivo para de crescer, a gente tem exatamente essa condição, olha, SK na alfa é igual a N mais G mais DK. Daí a gente isola K e acha o nível do capital per capita do estado estacionário. Então aqui a gente substituiu a condição de estado estacionário aqui, né, na expressão 2, porque agora a gente está trabalhando com a expressão dentro do estado estacionário. Esse é o objetivo. Ora, a gente vai ter o consumo máximo, então, né, intuitivamente aqui, quando a diferença dessas duas expressões for a maior possível, né? K na alfa, a gente substitui o y aqui por K na alfa, que é a função de produção. N mais G mais DK é a curva de reposição, está traçada aqui no gráfico. Consumo é essa diferença. Quando essas duas curvas vão ter a maior diferença possível, pessoal, graficamente, né? Antes da gente resolver a expressão usando o cálculo, a gente já sabe que é quando elas forem paralelas, né? Quando passar uma curva, se eu conseguisse fazer uma curva reta aqui, né? Quando as duas forem duas curvas paralelas, correto? Então vamos lá. Para achar essa condição matematicamente, nós vamos ter apenas que derivar a equação 3, né? Em relação ao nível de capital. Olha, quando elas forem paralelas, como dizemos, derivando a equação 3 em respeito ao nível, ao estoque de capital, nós vamos ter o plano. Derivada de K na alfa é alfa, K na alfa menos 1, que é exatamente a produtividade marginal do capital, né? E é a inclinação da curva de produção também, né? A inclinação da curva de produção é a produtividade marginal do capital em cada ponto. Essa aqui é a inclinação, né? Vocês percebam que sumiu o K aqui da derivada, né? A inclinação da curva de reposição. Ou seja, para nós termos o máximo, a gente iguala a expressão a zero e nós vamos ver que quando essas duas inclinações forem iguais, nós estamos com o máximo de consumo, tá? Nós temos o que então? Olha, sempre que a produtividade marginal do capital, que é esse termo aqui, for maior que essa inclinação, o aumento da taxa de poupança vai aumentar tanto o consumo como o capital. Tá? Lembre-se que a taxa de poupança sempre varia positivamente o estoque de capital. Se a produtividade marginal for menor, né, for menor do que esse termo aqui, se você continua elevando a taxa de poupança, tá? Você vai ter aumento do capital, mas você já vai ter redução do consumo. Por quê? Como o capital está muito pouco produtivo, se você continua aumentando a taxa de poupança, o impacto disso sobre o estoque de capital da economia já não vai ser tão forte. Então, para continuar aumentando o estoque de capital e a produção, a sociedade vai tendo que abrir mão de consumo, né? Então, aqui a gente está além do ótimo, tá certo? No ótimo, então, nós vamos ter uma igualdade das duas curvas. Então, eu representei isso aqui no gráfico muito parecido com o anterior, ó, que o consumo máximo vai ocorrer quando essas duas curvas forem paralelas, que é mais ou menos aqui, neste ponto. E esse aqui, né, extrapolando aqui para o eixo K, este nível de capital aqui é o capital da regra de ouro, tá? Nós queremos o que? Calibrar uma taxa de poupança para que a curva de investimento passe exatamente nesse ponto aqui, tá? Essa aqui seria a curva de investimento, né? Que é a S, K na alfa. Nós queremos calibrar esse Szinho para a curva passar exatamente nesse ponto para a gente ter o consumo máximo. Então, qual que é esse S? Olha, para resolver isso, basta que nós resolvamos aqui essa expressão, a expressão do ótimo. Então, botamos a 4, rearranjamos os termos e isolamos o capital, né? Tá? Você vai ver que aqui é a produtividade marginal, aqui é a inclinação da curva de reposição. Vamos isolar para o nível de capital agora. Tá? Então, vejam bem. Passei o termo
dividindo para o lado direito, para cá, e passei esse termo dividindo para o lado esquerdo. Né? Chegamos a essa expressão aqui, né? Porque subimos esse termo para o numerador, elevando aqui, multiplicando esse expoente por -1. Então a gente troca aqui de sinal, né? E ele vai para o numerador. Então, olha mesmo, resolvendo isso para o capital, essa expressão aqui, ó, alfa n mais g mais d 1 sobre 1 menos alfa, é exatamente esse camarada aqui. Tá certo, pessoal? É exatamente esse camarada aqui, esse kg aqui. Comparem agora a expressão 5 com a clássica expressão do estoque de capital no estado estacionário do modelo de solo, que é essa aqui, ó. Estoque de capital no estado estacionário é S N mais G mais D 1 sobre 1 menos alfa. A da regra de ouro é alfa N mais G mais D 1 sobre 1 menos alfa. O que essas expressões dizem pra gente, então? Que na regra de ouro, S é igual a alfa, tá certo? Então, é muito simples para a gente agora, né, termos a seguinte informação. Quão baixa é a taxa de poupança brasileira? Ou quão alta é a taxa de poupança de outro país? Ou quão baixa é a taxa de poupança de outro país? Se a gente tiver a estimativa desse alfa, que eu vou ensinar a extrair das contas nacionais daqui a pouquinho para vocês, a gente consegue dizer isso rapidamente. Olha. De acordo, aí se você responde o seguinte, olha, de acordo com o modelo de solo, com o progresso técnico, que é o modelo de crescimento padrão e muito aceito na literatura, este alfa, a taxa de poupança deveria ser aproximadamente igual ao alfa que mede a elasticidade da produção, né, ao capital do trabalhador efetivo. Ou, como nós vamos ver nos próximos itens, que mede a parcela da renda do capital na renda total da economia. A gente consegue extrair essa informação das contas nacionais. Esse alfa no Brasil, pessoal, ele é aproximadamente igual a 0,4. Certo? A nossa taxa de poupança, ela, com muita dificuldade, alcança 20%. Nos últimos anos, ela tem sido em torno de 16%. Então, a gente vê aí que há, né, realmente uma necessidade de aumentar a taxa de poupança no Brasil, com vistas aí a aumentar o consumo de longo prazo, né, aumentar o crescimento de longo prazo, segundo o nosso modelo aqui de crescimento. Correto? Então, a gente tem agora um benchmark, né, um padrão. A gente consegue dizer, aumentar a taxa de poupança até quanto? Né? Conseguimos ter esse parâmetro agora. 0,4, 40% de taxa de poupança, seria aquela taxa de poupança que produziria, né, o maior consumo de longo prazo no Brasil, de acordo com as nossas estimativas. A gente vai conseguir chegar lá com muita dificuldade? Muito possivelmente não, mas a gente sabe que 16% também é muito baixo. Essa é a questão, entenderam? Temos essa discussão aí. Vamos para o segundo tópico agora, que é justamente o cálculo do alfa. Ó, tá vendo como a gente precisa, as informações se ligam. A gente, para ter um parâmetro sobre a taxa de poupança, a gente precisava do alfa, que é o parâmetro do capital per capita, né? O parâmetro da função de produção, que mede a inclinação da função de produção no modelo de solo. Como a gente estima esse alfa? A questão é essa, né? A gente pode fazer modelos de regressão, mas a gente consegue estimar diretamente dos dados das contas nacionais. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem uma função de produção, né, básica. Quanto melhor for essa função de produção, melhor vão ser as estimativas. Né? Então, aqui nós estamos trazendo dois insumos, capital e o trabalho em termos efetivos. Né? Se a gente tivesse aqui capital humano e outros insumos que são importantes para a determinação do produto agregado, as estimativas vão ficando cada vez melhores do alfa, do parâmetro do capital humano, do parâmetro do trabalho, né? Vai ficando melhor. Aqui a gente está com uma função de produção modelo, né, didática, que é essa que está apresentada aqui. A gente tem dois insumos basicamente. Capital e trabalho efetivo, né, que é o trabalho multiplicado pela produtividade dos fatores.
Quando a função de produção tem retornos constantes da escala, pessoal, que é o que a gente assume aqui, cada insumo vai ser remunerado, vai ter uma participação na renda total exatamente igual a esse parâmetro, ao parâmetro que ele tem na função de produção, que mede a sua produtividade para a produção, né? Então, quanto maior a sua produtividade, maior vai ser a remuneração daquele insumo, né? Vamos ver aqui para o capital e para o trabalho. Ó. A gente tem essas duas expressões, ó, RK sobre Y. O que é R? A taxa de juros real. A taxa de juros real vezes o estoque de capital é a renda do capital, Y é a renda total da economia. Então, RK sobre Y é a participação da renda do capital na renda total. W é o salário real, L é a quantidade de trabalhadores, Y o produto, né, a renda total. Então, o salário, vamos dizer, um salário médio, vezes a quantidade de trabalhadores dá a renda do trabalho na renda total. Né? Classicamente, pessoal, se a gente tem um modelo de maximização de lucro, a gente vai encontrar que o equilíbrio vai ser quando o custo desses fatores é igual, né, o custo marginal é igual à produtividade marginal. Como aqui a gente está assumindo que os custos marginais são constantes, a gente iguala eles aqui ao produto marginal. R é o custo marginal do capital, produtividade marginal do capital vinda da função de produção, W é o custo marginal do trabalho, e produtividade marginal do trabalho a gente tira da função de produção também. Por que a gente vai usar isso? Porque agora nós vamos substituir esse R aqui por essa condição de máximo lucro e esse W aqui por essa condição de máximo lucro aqui. Né? Nós temos aqui as produtividades marginais que são retiradas da função de produção. Né? A do capital é alfa, capital na alfa menos 1, repete o resto. A produtividade marginal do trabalho é 1 menos alfa, né, que a gente tinha aqui, ó, veja, a gente tinha 1 menos alfa que desce, K na alfa é L a 1 menos alfa menos 1, que dá menos alfa, vezes regra da cadeia, tá? Então, a gente está derivando aqui em termos do trabalho, né, a gente vai aplicar a regra da potência e depois aplicar a derivada aqui dentro para o L, ou seja, a derivada de EL em termos de L é apenas E. Então, a gente chega a essa expressão aqui. Substituindo as expressões anteriores, ó, taxa de juros, que é igual ao produto marginal do capital, aqui, vezes o K, dividido por Y. Tudo isso aqui vai se cancelar, pessoal, olha aqui. Esse K vai se juntar com esse daqui, né? O expoente desse aqui é 1. Ó. Então, 1 mais alfa menos 1, o 1 com menos 1 cancela, teremos apenas alfa no capital. Vezes L elevado ao menos alfa, tudo isso aqui vai se cancelar. Ó. Vai sobrar apenas o alfa. Ou seja, o alfa, que é o expoente do capital na função de produção, é exatamente, né, como a gente tem retornos constantes à escala, a renda do capital na renda total. Para o trabalho é a mesma coisa, olha. Isto aqui é o produto marginal do trabalho, essa aqui, quantidade de mão de obra. Então, é o L que está aqui, ó. Então, olha, vejam bem, esse EL aqui, ele vai ser um termo comum com esse EL aqui, o menos alfa. Então, a gente regra propriedades da potência, a gente repete a base, que é L, somos expoentes. Então, vai ficar 1, que vem daqui, né, desse termo composto aqui, ó. Né? 1, que está aqui em cima, menos alfa, vezes K na alfa. Tudo isso cancela com o denominador. Vai sobrar apenas 1 menos alfa. Ou seja, quando a gente tem uma função de produção com retornos constantes à escala, lembre-se disso. Os parâmetros de cada variável, eles podem ser estimados, tá? O valor deles pode ser estimado com a informação da participação histórica deste insumo na renda total. No caso aqui, como a gente tem capital e trabalho, a gente estima a renda do capital na economia, a gente pode extrair esses dados lá das contas nacionais que tem o PIB pela ótica da remuneração aos fatores, né? A gente separa o que é remuneração ao capital,
o que é remuneração ao trabalho e estima esses dois parâmetros importantes aí. Né? Como eu havia informado para vocês anteriormente, o alfa no Brasil tá, é geralmente estimado em 0,4. Tá? Salários e juros no modelo de solo em estado estacionário. Tá? Dinâmica dos salários e dos juros. Porque agora a gente viu o quê? A gente tem, né, que salários e juros são importantes para calcular, né, as remunerações dos fatores e estimar o alfa. Qual que é a dinâmica dessas variáveis de acordo com o modelo de solo? Como a gente viu anteriormente, pessoal, a situação de lucro máximo nos indica que essas duas igualdades vão vigorar, né, no nosso modelo. A gente substitui aqui, olha. Vamos fazer primeiro o capital. Qual que é a produtividade marginal do capital? Exatamente essa. Em alfa, está na alfa menos 1 é L. Coletando esses termos que tem o alfa menos 1, colocando eles, né, juntos, o que a gente tem? Olha, a gente pode substituir, resumir essa expressão aqui pela de cá. Né, coletando os termos que tem o menos alfa. A gente chega ao seguinte, ó, a taxa de juros real, ela é o que? Alfa dividido pelo capital do trabalhador efetivo elevado a 1 menos alfa. Né? Em estado estacionário, pessoal, nós temos o seguinte: o capital do trabalhador efetivo é S N mais G mais D elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Substituindo essa expressão agora por este capital aqui, olha, o que vai acontecer? Este 1 menos alfa vai se cancelar exatamente com este 1 menos alfa. Eles vão simplificar para 1. Né? Esse 1 menos alfa vai vir, no denominador ali, ele vai vir elevando toda essa expressão a 1 menos alfa. Então a gente vai cortar este termo vai ficar S por N mais G mais D. Então o que nós temos? Ó? A taxa de juros real na economia é dada por essa expressão aqui no estado estacionário, alfa N mais G mais D sobre S. Todos os parâmetros que a gente assumiu ser constantes, né? Vejam bem que a taxa de juros real vai variar proporcionalmente com alfa, que é a produtividade, ou seja, quanto mais produtivo o capital, maior vai ser sua taxa de juros, né? E negativamente com S, ou seja, quanto maior a taxa de poupança, menor as taxas de juros de equilíbrio em longo prazo nas economias. Né? Isso explica, inclusive, pessoal, por que grande parte dos países desenvolvidos estão verificando uma queda sistemática e drástica das suas taxas de juros, porque estão tendo uma questão de acúmulo de poupança nesses países. Ou seja, qual que é a conclusão? A taxa de juros, de acordo com o modelo de solo, ela é constante em longo prazo. Vejam, somente parâmetros constantes. Ela vai ser maior quanto maior for a taxa de poupança e ao longo da trajetória até o estado estacionário, ela reduz. Tá? Porque vocês podem ver, olha, dessa expressão aqui, que a taxa de juros real varia negativamente com o estoque de capital. Então, enquanto a economia não atingiu ainda o estado estacionário, o estoque de capital vai aumentando. Com isso, a taxa de juros vai caindo. No estado estacionário, ela fica constante, tá bom? E os salários, né? Os salários a gente procede da mesma forma. Temos que no equilíbrio com o máximo lucro, salário a produtividade marginal do trabalho, usando a expressão aqui da produtividade marginal do trabalho que vem da função de produção, né? DYDL. Então, nós agora coletamos os termos. Né? O K está com alfa, o EL está com menos alfa. O EL vai para o denominador, né? E vai ficar com essa expressãozinha aqui. No estado estacionário, pessoal,
Isto aqui, ó, K sobre L elevado a alfa, é a função de produção, né? Então a gente chega a isso aqui. Os salários no estado estacionário vão ser igual a 1 menos alfa, que é constante, vezes y, que é constante, vezes o nível da produtividade. O nível da produtividade cresce a taxa G. Então, nós chegamos à conclusão que os salários no estado estacionário deveria crescer a mesma taxa do progresso técnico, tá bom? Essa é a implicação do modelo de solo. Veja também que o nível do salário depende, né, do nível da produtividade. Então a gente tem duas conclusões que a gente tira daqui. A primeira é que os salários tenderiam a crescer na mesma taxa do progresso técnico, tá? Não são constantes, então no estado estacionário, os salários no estado estacionário tendem a crescer, tá? Mas os níveis vão depender do nível da produtividade. Então isso aqui explica por que, né, mesmo porque países ricos tendo mais oferta de insumos produtíveis, né, e muito mais oferta de mão de obra, por exemplo, qualificada, por que a mão de obra migra dos países mais pobres para os países mais ricos, né, quando o contrário não ocorre? Aqui deveria, por exemplo, ter né, como um insumo, mão de obra qualificada ou mão de obra, de uma maneira geral, é mais escasso. Era para a gente ter uma entrada de, por exemplo, de cérebros, né, para o nosso país, que eles teriam salários maiores aqui. Mas como o salário depende do nível da produtividade daquele país, se aquele país se atrasa em termos, né, de produtividade em termos globais, os seus salários serão mais baixos. Isso acontece nos países subdesenvolvidos, né? Então a mão de obra tende a migrar desses países para os mais desenvolvidos, porque os países desenvolvidos têm um nível salarial mais alto por terem uma produtividade maior na mão de obra. O tópico D, pessoal, eu vou deixar para a nossa próxima aula, então, e porque ele tem uma aplicação empírica, eu vou gravar essa aula do tópico D e da aplicação empírica dentro, né, de um mesmo vídeo. Eu acho que vai ficar mais bem dividido e para o vídeo não se estender demais, tá certo? Então, já a gente já continua aqui esse assunto. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula.